é o nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, e a partir de hoje, provavelmente até o meio do ano, nós vamos estar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu recomendo que você leia o livro, ore e peça que Deus dê clareza, ilumine sua mente, seu coração. Nós faremos uma série de pregações, de uma exposição bíblica dentro do livro de Atos, lembrando que o livro tem 28 capítulos. É fato que não vou pegar versículo por versículo, mas sessões do livro para a gente poder aprender, sobretudo nesses dias. Foi proposital falarmos domingo passado sobre igreja, e hoje pela manhã falando sobre os 4 atributos da igreja: a sua catolicidade, a sua unidade, a sua santidade, bem como o fato de nós entendemos que a igreja tem uma base no ensino dos apóstolos. Falamos sobre esses 4 princípios, e domingo passado sobre como Paulo enxergava a igreja no contexto da instrução à igreja de Éfeso, né? Uma igreja a qual 40 anos a gente sabe que se perdeu, e o Senhor Jesus chama a atenção daquela igreja. Então, já que nós estaremos estudando sobre a igreja, nós estaremos adentrando o livro de Atos, que vai falar para nós sobre a maneira de viver da igreja primitiva, né? Lembrando que a igreja, ela já tinha uma história com a nação de Israel. A gente acha que a igreja nasceu em Atos. Não, a igreja já existia no contexto do Velho Testamento, o carral de Deus, o povo de Deus, a Assembleia de Deus, no contexto do Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente tem agora o que na teologia a gente chama uma igreja no seu estado de maioridade. E essa maioridade da igreja, essa pujança vem sobre a igreja posterior, ministério de Jesus, sua ressurreição e a descida do Espírito Santo, que é concedida dando vigor, intrepidez, ousadia a essa igreja. Portanto, estudar o livro de Atos, irmãos, é um livro vivo, e você faz parte do que o livro de Atos vai depois apresentar em termos de proposta, de anúncio, de proclamação do reino de Deus. Então, se você entender o que Deus está nos ensinando a partir do livro de Atos dos Apóstolos, certamente você vai crescer, vai ser um crente frutífero, e a igreja vai ser abençoada com crentes maduros, com crentes que saibam qual o propósito pelo qual a igreja existe. Então vamos ler do verso 1 ao verso de número 5, iniciando essa exposição nesta noite. Leiamos juntos do verso 1 ao verso 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez rogamos a Tua iluminação. Abra nossas mentes, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para compreender a Tua vontade expressa nesse livro que é a Bíblia, um livro inspirado pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, que nós possamos adentrar essa história e entender o Teu plano em, ó Deus, usar a vida de homens e mulheres capacitados pelo Teu Santo Espírito para realizar a Tua obra, extensiva aos nossos dias. Deus, que nós possamos cumprir a nossa missão, baseado naquilo que Teu Santo Espírito veio fazer em nos tornar testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém, Senhor.
Irmãos, para iniciarmos essa série de sermões sobre o livro de Atos, alguns chamam Atos dos Apóstolos, mas poderíamos chamar também Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E é preciso então que nós conheçamos o instrumento que Deus está usando aqui para trazer para nós essas instruções. O autor do livro é um médico, e um médico é muito criterioso, tem que ler muito, tem que saber muito, tem que entender muito da ciência, sobretudo das questões que envolvem o corpo humano. Lucas era um médico, ele tinha essa competência, essa habilidade, ele é o autor desse texto. Importante entendermos a cronologia do livro de Atos. Morte de Jesus, período da Páscoa, sexta-feira. Ressurreição de Jesus, 3 dias depois da Páscoa, sexta, sábado, domingo. Domingo, o dia da ressurreição. Primeiro dia da semana, 3 dias depois da morte. Depois da sua morte, túmulo vazio, Maria, Madalena foram ao sepulcro. O anjo lhes disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A partir, irmãos, dessa mensagem, você passa a crer numa mensagem que o apóstolo Paulo vai dizer que aparentemente é uma loucura. Loucura por quê? Porque a partir desse instante nós temos uma declaração de que alguém que estava morto reviveu. E esse alguém era muito especial, ungido de Deus, o Filho de Deus, que depois de 3 dias, tal qual as Escrituras nos ensinam e nós declaramos no credo dos apóstolos, desceu ao Hades, pregou aos espíritos em prisão, mas subiu aos céus. E antes de estar assentado à destra de Deus, esse Cristo que ressuscita, ele aparece durante 40 dias. Não era uma alma penada, era o próprio Cristo ressurreto, no seu estado de glória. Portanto, nós temos, depois da morte, sexta-feira, 3 dias depois, a sua ressurreição, e durante 40 dias Jesus está aparecendo para os seus discípulos e para um grande número de pessoas. E 10 dias antes da festa chamada Festa de Pentecostes, porque se ele estava entre os seus discípulos durante 40 dias, 10 dias antes da festa de Pentecostes, nós temos uma descrição que é o que nós temos aqui. Lucas é o mesmo homem que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, quando nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esse Lucas é o mesmo autor que lá atrás está escrevendo, relatando detalhes da vida de Jesus. E é muito interessante, irmãos, que Lucas fala coisas que os outros evangelistas não falaram. Por exemplo, Lucas é um dos poucos que fala da vida de oração de Jesus. Marcos não fala, Mateus não fala, João não fala. Lucas é um dos poucos que vai falar sobre a ascensão de Jesus. E é interessante, portanto, que esse autor, Lucas, o médico, quando escreve o texto, ele tem um destinatário. E diz aqui: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, demonstrando claramente que o primeiro livro que ele escreve é os Evangelhos. E o segundo livro que ele escreve é essa narrativa que está descrita, Atos dos Apóstolos. E é por isso, irmãos, que em Atos nós temos uma continuação do que Jesus Cristo estava fazendo, do que Jesus Cristo fez durante o seu ministério, o seu batismo ali em Lucas capítulo 4,
onde ele lê o profeta Isaías, diz: hoje cumpriu-se o que disse o profeta Isaías. Ele vai cumprir o seu ministério, vai ser levado ao Calvário, e vai morrer, e vai ressuscitar. E aí a gente tem toda uma descrição de tudo que vai acontecer nesse período de 3 anos. Lucas, portanto, irmãos, ele vai dar continuidade àquilo que ele começou lá ao falar nos evangelhos. Isso mostra que Jesus, ele é o personagem central, tanto no evangelho, no evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos. Jesus não deixa de ser o personagem central em Atos. Você se lembra de uma descrição das Escrituras que diz: se o grão de trigo cair em terra, morrer, fica ele só. Se ele morrer, germinar, ele produz muitos frutos. A metáfora que o próprio Jesus vai dizer no livro de João, quer dizer, ele era como que esse grão de trigo que cai em terra, ele morre, mas ele ressuscita. E agora, quando ele ressuscita, a sua ressurreição produz, evidentemente, muitos frutos. É por isso, irmãos, que posteriormente nós vamos ver isso com mais detalhes. Quando nós temos a descrição aqui da ressurreição de Jesus, Jesus é esse broto que agora, revivido, haveria de fazer uma grande obra, extensivo, portanto, não somente aquilo que ele fez no período de 3 anos de ministério, mas extensivo aquilo que ele estava por fazer numa nova etapa dessa dispensação, desse tempo. Por isso que a gente chama Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antiga Dispensação, Nova Aliança, Nova Dispensação. O comentarista Simon Keistenmark, ele diz assim, ele argumenta que Lucas não só usou de fontes escritas, mas também da tradição oral, informações que recebeu de pessoas que tinham conhecimentos de eventos e fatos relacionados à pessoa de Jesus. Ouviu testemunhas oculares informantes, buscou informações da tradição oral. Lucas tinha um grego excelente, um estilo literário e cultural fantástico. Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo, descrito em Colossenses 4, 2 Timóteo capítulo 4, ele sabia de muitos detalhes do que tinha acontecido com o Senhor Jesus. Quanto às datas, irmãos, elas demarcam e associam sempre a figura de governantes. Lucas é um historiador, portanto, que está detalhando datas, citando o imperador, citando o governador, citando Pilatos, e a história demarca o período de tempo que esses personagens governaram. Portanto, irmãos, Lucas é um historiador fiel. É o único dos 4 evangelhos, como disse, que vai falar sobre a ascensão de Jesus. Nenhum outro fala. Qual o destinatário? O destinatário. A quem ele escreve? A princípio, sim, para um cidadão, um indivíduo chamado Teófilo, um gentio convertido ao cristianismo. Teófilo significa Theos, Deus, Filos, amigo. Teófilo, amigo de Deus. Um líder culto da sociedade romana, e visto o uso de uma expressão que Paulo se refere a ele, quando ele fala assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez. E num outro momento, lá no Evangelho de Lucas, há uma citação de Teófilo como um excelentíssimo. Essa expressão, essa forma de tratamento qualifica Teófilo e nos dá a inferência de que Teófilo não era uma pessoa comum, digamos, ele é uma pessoa de autoridade, e que, a despeito de ter ouvido mensagens e informações sobre Jesus, agora Lucas, o médico, está escrevendo e detalhando. E, amados, pensa que eu convivi muito tempo com médicos. Os médicos são muito detalhistas, são muito criteriosos. Eu fico pensando na cabeça de Lucas, tentando ser o mais preciso possível para falar de Jesus.
sem distorção, sem erro, o mais fiel possível. E ele precisava retratar essas informações sobre Jesus para Teófilo. Supõe-se que era um neófito, ou podemos destacar como alguém que estava sendo evangelizado e que possuía dúvidas sobre Jesus e sobre o cristianismo, sendo Lucas usado para esclarecê-lo quanto aos fatos da vida de Jesus. Podemos tirar a seguinte conclusão: hoje há muitas pessoas que têm dúvidas sobre Jesus, sobre a história de Jesus, sobre a pessoa de Jesus e sobre o ministério de Jesus. Algumas estão fora da igreja, mas há muitas pessoas dentro da igreja também que têm dúvidas sobre Jesus. E amados, e é fundamental que nós entendamos que o apóstolo Paulo vai dizer posteriormente lá no livro de Coríntios, ele fala assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança, vã a nossa... Irmãos, se tirar a ressurreição da nossa frente, se nós não fundamentarmos a nossa vida cristã em torno da ressurreição de Jesus, o que vai sobrar para nós? Lei moral, lei cerimonial, mas não vai gerar esperança. É por isso que você que é crente não pode ter nenhuma mente de um ateu, como eu mesmo ouvi quando era seminarista. Uma senhora disse, eu perguntei: o que a senhora crê que vai acontecer com a vida da senhora? Ela disse: ô moço, eu acho que eu vou virar uma flor. Tudo bem. Alguns defendem a ideia, e eu estava assistindo hoje, na sexta-feira, um comentarista da CNN, que foi demitido bem recentemente, uma posição dele, e ele disse que acredita que quando morre, desliga-se tudo. Morreu, desligou, acabou, não tem mais nada. Juntamente com eles, tem outros tantos, por exemplo, os espíritos que creem na questão da reencarnação. Quando morre, o corpo separa da alma, o espírito fica vagando, até que, dependendo do que o indivíduo fez aqui na terra, coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, ele vai nascer num outro corpo. Os saduceus acreditavam nisso nos dias de Jesus. Por isso eles questionam Jesus e perguntam: Senhor Jesus, olha, uma mulher casou com um homem, e depois esse homem morreu, ela casou com outro homem, e lá na ressurreição, eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus, com quem que ela vai ficar? E Jesus então vai responder exatamente: olha, lá não vai ter casamento, não, nada disso. E Jesus vai falar sobre a questão da ressurreição. Irmãos, então, se você não crê na ressurreição, eu não sei o que você é. E crer na ressurreição, irmãos, é mais do que um pensamento concatenado, onde a gente ajunta argumentos e princípios filosóficos para defender a ressurreição. Crer na ressurreição, irmãos, é um ato soberano de Deus e divino, onde o próprio Deus, ao gerar fé em nosso coração, vai nos levar a crer que o Filho de Deus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Portanto, se você não acredita na ressurreição, então você talvez pode pensar como a senhorinha: vai virar flor, né? Se você não crê na ressurreição, você vai dizer tal qual o repórter que diz que morreu, vai desligar. Mas se nós cremos na ressurreição, essa fé que nos é dada na ressurreição de Cristo, irmãos, isso vai mudar toda a nossa cosmovisão. Pastor, o que significa isso? Cosmovisão, visão da vida, visão de mundo.
A ótica pela qual nós precisamos enxergar a vida é na perspectiva da ressurreição de Cristo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, para que nós vamos crer? Se Cristo não ressuscitou, vamos fazer churrasco, vamos beber cerveja, vamos fazer farra, vamos nos prostituir, vamos buscar o prazer. Sabe por quê? Porque no final todo mundo vai o quê? Vai morrer mesmo. Paulo está dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vai acontecer nada disso não. Então, irmãos, nós estamos adentrando a uma temática aqui que gerou morte para quem cria na ressurreição. Nós vamos adentrar uma temática que vai fazer uma diferença do mundo do primeiro século, que sobretudo acreditava e que era impulsionado a crer no poder do imperador e na deidade dele. No entanto, os indivíduos se cumprimentavam dizendo: salve César, viva César, porque César era cultuado como imperador. Quem estava aqui na última quinta-feira, quando fui dar estudos sobre a igreja de Apocalipse, uma das coisas que eu citei era que as 7 igrejas que estavam sendo dominadas naquele período pela influência política social daqueles dias, todas elas estavam sendo estimuladas ao culto ao imperador. E é por isso, irmãos, que nós temos que entender o seguinte: a nossa vida aqui, ao adentrar o livro de Atos, ela tem que ser pautada numa confiança, primeiro na ressurreição de Jesus. Porque se nós não cremos na ressurreição de Jesus, talvez nós sejamos simpatizantes com o Evangelho, com a igreja cristã, com os valores da fé, com a ética, mas não temos pacto com Jesus, não temos aliança com Jesus. É por isso que esse texto nos apresenta. Lucas está apresentando esse Cristo para Teófilo, como ao ler o texto, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, está apresentando Jesus para nós. Primeiro, Lucas apresenta o Cristo vivo a Teófilo, quando ele diz as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas registra a ação do Cristo encarnado. O que Jesus Cristo fez na sua encarnação? Aí as Escrituras vão nos mostrar, irmãos, e aí em especial dentro do Evangelho de Lucas, usando o próprio Lucas como referência, o nascimento, o batismo de Jesus no Jordão, capítulo de número 2, capítulo de número 3, capítulo 4 de Lucas, onde Jesus é capacitado, onde o Espírito Santo enche Jesus, capacita Jesus, e aí há uma voz do alto que diz: este é o meu filho amado, quem me comprar é Ele, escutem Ele. Esse Cristo encarnado, irmãos, é esse que realizou milagres, conforme Lucas capítulo 4, que curou moléstias, enfermidades. Ele impunha as mãos sobre as pessoas, elas eram curadas. Ele curou a sogra de Pedro, ele trouxe graça sobre uma mulher enferma. Jesus expulsou espíritos demoníacos que estavam sobre pessoas, a despeito de quem quer que fosse. Jesus é aquele que tem tem atitudes ante os seus discípulos, onde aquilo que ele falava tinha que traduzir também a sua prática, e essa proximidade era um exemplo no ministério de discipulado. Jesus é esse que abençoou crianças, anciãos, pais, jovens, que tratou com pessoas discriminadas, como a mulher adúltera, como Zaqueu, o publicano, que falou às multidões, que enfrentou as autoridades, que no templo zelou pela santidade do lugar separado para o culto, que na sinagoga, na infância, ouvia dos rabinos,
e que usou em alguns momentos esse lugar para abrir o rolo às Escrituras e falar e comunicar sobre aquilo que os profetas haviam dito. Jesus é aquele que vai até a cruz. Jesus é aquele, irmãos, que em Lucas ensina sobre as bem-aventuranças. Em Mateus temos a descrição, mas em Lucas também ele fala. Jesus é aquele que fala dos ais, as sentenças. Jesus é aquele que fala da vingança, de não sermos pessoas vingativas. Jesus é aquele, irmãos, que se permite ter uma experiência com os discípulos no barco, onde as ondas vêm, balançam o barco, a tempestade vem, as ondas vêm, e ele está ali, na sua calma e no seu sono, mas ele intervém quando as dificuldades sobrevêm sobre as pessoas, em especial os seus discípulos. Jesus é esse, irmãos, que nos ensina sobre o bom samaritano, nem levita, nem sacerdote, mas alguém de quem a gente menos espera pode vir o socorro, mostrando que o próximo, aquele que ama, não necessariamente é um religioso. Jesus nos mostra sobre oração, Lucas nos mostra sobre oração dominical. É isso que Lucas está falando com Teófilo. Teófilo, olha, eu quero falar para você das coisas que Jesus começou a fazer. Ele fez essas coisas, e ele começou não somente a fazer, mas a ensinar, ministrar a essas vidas. Lucas registra também que o Cristo ressurreto, ele teve uma comunhão física com os discípulos e com pessoas antes da sua ascensão. E essa comunhão física, irmãos, é detalhada aqui de maneira bem esclarecida, quando diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. A estes, verso de número 3, também depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias. Então aqui a gente começa a ter uma descrição que vai além. Usando uma expressão, vem uma questão que aparentemente é metafísica. Como alguém que foi morto, derramou seu sangue, perdeu seu sangue todo, maltratado na cruz, agora revive e aparece vivo, e essa presença viva de Jesus é algo incontestável. Como isso pode acontecer? Irmãos, esse é o desafio. E Lucas está apresentando para Teófilo e para nós que esse Cristo ressurreto esteve incontestavelmente vivo e presente na vida de muitas pessoas. Conversa, e aí esse Cristo ressurreto, se você se lembra, em Lucas, lá no final, ele fala que ele conversou com 2 discípulos no caminho de Emaús. E Jesus ressurreto, para quem quer pensar em escatologia, como é que vai ser o corpo de alguém depois da ressurreição, depois de um corpo glorificado, Jesus está num corpo glorificado, e a descrição lá de Lucas capítulo 24, verso 39, que Jesus está comendo peixe. Jesus aparece no meio dos discípulos, inclusive chega para um deles e diz: você tem dúvida que eu estou vivo? Toca. Quem foi este? Também. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Jesus permite que Tomé tenha um teste físico, tátil. Apalpa-me, me toque, e verificareis, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que tem. Jesus ressuscitado se apresenta aos seus discípulos, permite que façam um teste. Toca aqui nas minhas mãos, porque o espírito não tem carne. Isso já nos dá a ideia, irmãos,
de um corpo glorificado, porque Jesus é um corpo, agora está no seu estado de glória, não mais no seu estado de humilhação. Nos dá a ideia da vida futura. Lucas, irmãos, está além disso, nos mostrando que Jesus, lá no capítulo 24, ele pede novamente pede para comer. Ele comeu uma vez, está pedindo para comer de novo. Tendes alguma coisa? Lhe deram um peixe assado, e além do peixe assado, deram para Jesus favo de mel. O apóstolo Paulo, quero que você leia comigo esse texto, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. 15, 6. Leiamos juntos 15, o 6 e o 7. Vamos lá, não, 6, 7, 8. Esses 3 versículos. Vamos lá? Juntos? Igreja? Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também como nascido. Por isso que Paulo é chamado de apóstolo. Mas também Paulo vai detalhar, foi visto primeiro por quantas pessoas? 500 pessoas. Depois foi visto por um dos apóstolos. Quem foi? Tiago. Depois foi visto por todos os apóstolos, provavelmente os 11, porque somente depois Matias haveria de ser inserido no corpo apostólico. E Paulo está dizendo, também foi visto por mim. Eu também vi Jesus. Eu também vi aquele que eu persegui. Eu também vi o Cristo ressurreto. Eu também vi o Cristo glorificado. Eu também vi, por isso que eu sou como que um apóstolo fora do templo. E aí Paulo vai argumentar, né? Eu sou o maior dos pecadores, né? O menor dos apóstolos. Paulo está mostrando, mas a ênfase que eu quero que você entenda aqui é esse relato de Paulo, dizendo 500, Tiago, os 12, mas eu também sou testemunho. Jesus ressuscitou. Pergunto para você, você acredita nisso? Você crê nisso? Porque é em cima dessa mensagem que está a sua fé. Ai, pastor, é muito difícil crer nisso. Então, meu irmão, você não tem a fé salvadora. Eu contesto a ressurreição corpórea de Jesus. Não, a ressurreição corpórea de Jesus aconteceu e nós cremos nisso. Paulo está falando sobre isso para a igreja de Corinto, naquilo que Lucas depois está descrevendo o que de fato aconteceu para Teófilo. Ele ressuscitou. Lucas também, irmãos, apresenta o Cristo vivo pregando sobre o reino. Ele não só comeu, ele não só permitiu ser tocado, mas Jesus pregou. Qual o conteúdo da mensagem de Jesus depois da ressurreição? O reino de Deus. Isso nos faz pensar, irmãos, mensagem de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Lucas capítulo 3, 4 e 5 fala sobre isso. O próprio Jesus pregou durante o seu ministério sobre o reino de Deus. E um dos textos mais clássicos que nós podemos identificar, além da oração de Jesus, oração dominical, porque teu é o reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino. As parábolas que Jesus contou, fazendo os elementos comparativos sobre o reino. E agora que Jesus ressuscitado não muda o seu discurso. O apóstolo Paulo vai dizer
que o reino de Deus não é comida, bebida, nem roupa bonita. Mas a gente está falando que o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E Jesus então está falando do reino. Então, se nós concatenarmos o fato de que o reino está associado à alegria, à paz e à vida do Espírito e à justiça que vem de Deus, sobretudo, Jesus está falando sobre isso, depois da ressurreição. Ele está ensinando os seus discípulos, falando para a multidão: a gente é o reino, é o reino. E lembre-se que ele vai detalhar em um dos momentos que ele é questionado, porque ele havia expulsado um demônio de uma pessoa, e ele vai esclarecer. Lembre que eu disse: se a teologia for ruim, a compreensão vai ser ruim. E a compreensão ruim era: Jesus expulsou o demônio, então ele é igual o demônio. Jesus falou assim: não, um valente não entra na casa de outro valente sem primeiro amarrá-lo. Eu sou um valente que entrou no território do outro valente, que é Satanás, e manietei, amarrei. Apocalipse capítulo 20, verso 5, vai dizer que Satanás havia sido solto para enganar as nações. Ele enganou as nações até o momento em que Jesus ainda não tinha vindo. A partir do momento que Jesus Cristo veio, irmãos, agora Satanás está tendo as suas ações limitadas. Ministério, morte, ressurreição de Jesus, vida sem pecado. Ele é esse valente que inibe, manieta e impede as ações de Satanás. É por isso que na grande comissão, reunido os seus discípulos, antes da sua ascensão, ele fala: ide, portanto, fazei de todas, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Jesus está falando: aquele que impedia que as nações pudessem ouvir o Evangelho, está limitado nas suas ações. É um cachorro amarrado a uma corrente, é um animal feroz, preso, que não pode fazer tudo aquilo que quer. Então vocês estejam pregando. É por isso, irmãos, que o Evangelho não está preso. Apesar da pandemia, o Evangelho não estava preso. É por isso que você e eu temos que pregar o Evangelho, porque essa pregação tem a ver com o fato de levarmos o reino de Deus para o coração das pessoas. E as pessoas que ouvirem o Evangelho serem impactadas, não para que sejam ricas e prósperas, não para que sejam donos de empresa, mas que se arrependam dos seus pecados e vivam conforme a palavra de Deus, essa paz, essa justiça e essa alegria no Espírito Santo. Lucas está apresentando isso, irmãos. Jesus está falando sobre o reino. A descrição aqui que nós temos do texto de Atos é essa. E Lucas, irmãos, também está apresentando o Cristo que dá uma ordem expressa para aqueles cristãos daqueles dias. E a ordem expressa, irmãos, que nós temos aqui, ela está descrita no verso de número 4. Vamos ler o verso 4 juntos? Leamos. E comendo com eles, vamos lá? 1:4. Lucas não, gente. Atos 1:4. Perdão aqui. Atos 1:4. Vamos lá? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. O que está acontecendo aqui? Jesus ressurreto está ordenando, ele está dando ordem. Mas ele não é Senhor? Ele não é Rei? Ele não é o Senhor dos senhores? Tem todo o direito de dar ordem, ele está dando uma ordem. E aqui nós temos a descrição que no meio do jantar, no meio daquele momento de comer junto, vem uma ordem, vem um memorando,
E a ordem foi: não saiam de Jerusalém. Pensa bem, irmãos, isso aconteceu praticamente 40 dias depois da ressurreição. O que estava na cabeça daqueles discípulos, por mais que eles tivessem o Cristo vivo ali na presença deles? Qual a memória que estava na cabeça deles do que tinha acontecido em Jerusalém na Páscoa? O que tinha acontecido na Páscoa? Aquele cenário, irmãos, de perseguição, de via crucis, certamente estava na mente daqueles discípulos. No entanto, Lucas capítulo 24, quando os discípulos estão no caminho de Emaús, a conversa que eles estavam tendo ali era como que duas pessoas um tanto tristes, acabrunhadas, meio decepcionadas. Puxa vida, ele falou que viria para estabelecer o reino sobre nós. Nós achávamos que ele seria o nosso Salvador, o nosso Senhor. E Jesus está escutando aquilo tudo, porque pairava ainda na cabeça daqueles discípulos que era um cenário de derrota, de fraqueza, de fraquejamento. Não deu certo, nosso líder morreu. E essa comoção, irmãos, fez com que aqueles discípulos chegassem para Jesus e falassem: você não está sabendo o que está acontecendo? Mal sabiam eles que era o Cristo ressurreto que estava do lado deles. Irmãos, era essa condição, apesar do Cristo ressurreto. E Jesus falou, ele deu uma ordem, por quê? Porque ele sabia que poderia vir dúvidas. E ele dá uma ordem estabelecida: não saiam de Jerusalém. No livro de Atos, um pouquinho mais à frente, a gente vai perceber que o grupo que manteve-se fiel aos valores de Jesus, ao que Jesus ensinou, não foi aquela multidão que recebeu o pão e o peixe, não foi aquele povo que foi abençoado e que comeu, se saciou com aquilo que Jesus trouxe como milagre, o pão, o peixe ou o vinho, no dia do casamento em João capítulo 2. Atos capítulo de número 1, verso 15, diz que depois disso tudo, irmãos, o cenário de gente que manteve-se firme, 120 pessoas. Aí a gente começa a ver, né? O grupo que mantém a igreja não é o grupo de domingo, é o grupo de terça, é o grupo de quinta, é o grupo que não precisa de grandes coisas acontecer, porque sabe que precisa buscar o Senhor. E um grupo de 120 pessoas, juntamente com os 12, estavam buscando o Senhor. E certamente aquilo que ouviram falar e viram Jesus fazer, que era oração, era o motivo deles se renovarem, buscavam o Senhor. Jesus então dá essa ordem: não saiam de Jerusalém. A conexão, irmãos, que nós temos aqui é com Joel capítulo 2, com Salmo de número 16. Joel capítulo 2, o profeta Joel havia trazido uma profecia, provavelmente entre o ano 600 e pouco, e essa profecia de Joel era uma profecia que, tal qual foi dito em Isaías capítulo de número 42, quando fala do renovo, do broto do renovo, e Joel capítulo 2 traz uma profecia. Essa profecia apontava para o dia em que o Senhor nosso Deus derramaria o seu Espírito, o Espírito Santo, sobre toda a carne. E Joel vai dizer sobre os jovens, sobre os anciãos, sobre os velhos. E agora também nós temos a descrição do Salmo de número 16, que é citado depois por Pedro no discurso dele, quando no Salmo de número 16 nós temos a descrição de que o salmista ele vai dizer assim: olha, pois não deixará a minha alma da morte,
e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. O Salmos 16 é um salmo messiânico. Não permitirá que o teu servo seja confinado na morte. Jesus ressuscitou. Joel capítulo 2, o Espírito Santo haveria de ser derramado. A profecia não tinha sido cumprida ainda. Então, o que Jesus está fazendo? Não saiam. É como quem diz, daqui 10 dias vai se cumprir a profecia do derramamento do Espírito Santo. Irmãos, isso é fantástico. E eles tinham que obedecer para receber o cumprimento dessa promessa. Eles tinham que exercitar a confiança e a paciência. E quando se tem uma promessa, tem expectativa, não é verdade? Principalmente com criança. Com criança, se você promete, cumpra. Você prometeu e não cumprir, você vai passar por mentiroso. Eu vou sair com você dia tal, saia com ele. Ele vai entender que você mentiu para ele. Jesus, como foi citado aqui, o nosso Deus não é um Deus que mente. As promessas que Ele faz, Ele cumpre. Portanto, irmãos, Atos, capítulo de número 1, Teófilo está recebendo a instrução de Lucas, e nós também, da grande promessa de Deus. E essa grande promessa de Deus, irmãos, tem a ver com essa obra portentosa e maravilhosa do Espírito Santo sobre a vida do homem. Jesus havia dito, João capítulo 14, João capítulo 16, não vos deixarei órfãos, o Pai enviará um outro Consolador, o Espírito Santo, que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Perceba então que o que Jesus falou está cumprindo, o que Joel falou está cumprindo, o que o salmista falou está cumprindo, está tudo se cumprindo. Mas Teófilo tinha algumas dúvidas, como alguns crentes têm algumas dúvidas, como algumas pessoas não crentes têm muitas dúvidas. Está tudo escurecido na sua mente, obscurecido no seu entendimento, e o Evangelho vem exatamente para romper aquilo que está obscuro, tirar os empecilhos dos ouvidos, as escamas dos olhos, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne e apontar, olha, é possível mudar. Irmãos, nós temos aqui então essa descrição maravilhosa. E por fim, Lucas apresenta o Cristo vivo e esclarece de modo prático, quando ele fala assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Lucas dá ele faz uma ênfase conclusiva, ele passa como que um negrito, é isso, e a ênfase conclusiva tem dois aspectos. Primeiro, ele fala: o que João fez estava certinho, João fez o que tinha que ser feito, João é o precursor, é o sinete, João é a voz que clamava e clamou no deserto, tinha a mensagem de arrependimento, e ao final dessa mensagem, ele levava as pessoas a uma reflexão e uma postura, um posicionamento, e o posicionamento significa agora serem batizados com água. João está, irmãos, cumprindo, portanto, algo que vai fazer um divisor de águas entre a antiga dispensação, a antiga aliança e a nova aliança. João faz uma distinção tremenda, muito clara. Tive a oportunidade de ir lá entre o Rio Negro e o Rio Solimões, lá em Manaus, Amazonas. E é muito interessante, irmãos, porque as águas estavam ali e elas não se misturam. O Rio Negro é água escura,
E o rio Solimões é uma água mais barrenta, mais areienta, mas parece, elas não se misturam e caminham ali, um divisor claro. Irmãos, divisor de águas, a antiga dispensação, na aliança que Deus chama Abraão, e fala: circuncidareis todo macho ao 8º dia. A circuncisão era o sinal da aliança. Eu vou abençoar os circuncidados. E a aliança, corte do prepúcio, do órgão genital dos homens, dos meninos, significava conversão e aliança com Deus. Mas depois Deus fala assim: não somente a circuncisão aqui, mas também no coração. E na nova dispensação, agora a gente tem o que? Um novo tempo, onde não mais será circuncisão, agora é água que derramado sobre a cabeça, um sinal da aspersão, da graça de Deus, da efusão do Espírito Santo, do derramamento do Espírito de Deus sobre a vida daqueles que haveriam de crer. Lucas está falando, João fez isso, batizou com água, um sinal visível da graça invisível de Deus, mostrando esse aspecto da nova dispensação. Ele não exclui o batismo com água, mas ele reitera a sua importância. Jesus coloca um aspecto a mais e fundamental para quem fosse se tornar um seguidor dele. Ele apresenta o verdadeiro motivo pelo qual a sua ordem deveria ser obedecida, cumprida e mantida. É porque no segundo momento, na segunda ênfase conclusiva que Jesus dá aos seus discípulos, nessa ênfase implicava agora: Deus vai cumprir a promessa. E a promessa agora é que o Espírito Santo haveria de vir. Irmãos, por que o Espírito Santo haveria de ser dado? Imagina se Cristo ressurreto tivesse que atender a cada pedido nosso, usando até uma comparação bem forte, bem... Jesus, alguém que está na África, me socorre, e Jesus tem que chegar na África. Jesus, me socorre, lá na Oceania. Jesus vai para a Oceania. Jesus, me socorre na América. Jesus vai para a América. Jesus, me socorre no Brasil. Jesus vem para o Brasil. Jesus não fez isso. Deus não planejou isso. Deus planejou que a partir de Atos capítulo 2, o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, viria sobre pessoas, e essas pessoas haveriam de, a despeito de onde elas estiverem, serem os pequenos cristos, gente com a mente de Cristo, gente com os olhos de Cristo, gente com o jeito de ser de Cristo, gente com comportamentos parecidos ou igual a Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. E tal qual Gálatas capítulo de número 5 vai detalhar para nós, onde aquelas 9 virtudes, as bem-aventuranças de Mateus 5, estariam incorporadas na vida desses que haveriam de receber o Espírito Santo. E quem são esses, irmãos? Quem são? Somos nós. A minha tristeza muitas vezes é como nós, às vezes até nós presbiterianos, não conhecemos a teologia do Espírito Santo, e como nós ignoramos e até começamos a pensar como se o Espírito Santo fosse propriedade de igreja. Jesus falou em João 3, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Então nós temos aqui uma ordem expressa. Jesus falou: fiquem, porque vai vir o cumprimento da promessa. E a segunda ênfase conclusiva, irmãos, aqui
o próprio Jesus haveria de derramar o seu Santo Espírito sobre a vida das pessoas que estivessem em Jerusalém naquele dia, 10 dias depois, no dia de Pentecostes, para capacitar, para transformar, para renovar, para dar iluminação, entendimento das verdades eternas, para viver o Evangelho que Jesus viveu. Está começando a entender por que a gente precisa ler Atos? E como muitas vezes nós estamos tão distantes desses princípios, e às vezes nós queremos remendar as questões humanas sem a palavra de Deus e sem entender que Deus não nos chamou para qualquer coisa. Deus nos chamou para uma obra maravilhosa. E é por isso que semana que vem nós vamos estar entendendo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Quem? O Espírito Santo. E quando esse Espírito vier sobre vocês, vocês vão ser mártires, porque a palavra testemunho significa mártir. Vocês serão minhas testemunhas. Que Deus nos abençoe. Lucas detalha nesses poucos versos acontecimentos relevantes após a ressurreição e antes da ascensão, que precederiam o derramamento do Espírito Santo. Ele já veio, mas nós precisamos rogar, sobretudo, por reavivamento espiritual. E reavivamento espiritual não é agenda de igreja, mas faz parte de um plano de Deus para abençoar e revitalizar os crentes enfraquecidos, igrejas enfraquecidas, líderes enfraquecidos, gente vivendo de maneira dissoluta e longe do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos renove e nos encha com o seu Santo Espírito.